E aí, estudantes inscritos aqui no canal Up Geo e Atualidades, joinha com vocês? Quem está falando aqui é o professor Oswaldo e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar das fases do capitalismo, falando do capitalismo comercial. O capitalismo comercial, que também é chamado de pré-capitalismo ou capitalismo mercantil, é considerado o primeiro modelo de capitalismo adotado no mundo após a crise do feudalismo. Neste período, ainda não existia uma forte industrialização nos países da Europa, sendo que, no caso, ela ainda era quase inexistente. Dessa forma, a troca comercial era o estilo de negócio mais forte durante este período capitalista, beleza? Vamos conhecer um pouquinho então a história do capitalismo. Lá no começo do século XV, com a crise do feudalismo, surgiu o sistema capitalista. De lá para cá, várias mudanças acontecem neste modelo econômico e vai se tornando, no caso, mais complexo o sistema de economia da sociedade que nós conhecemos atualmente. Diversos estudiosos, de acordo com as nossas pesquisas para esse vídeo, definem a transição do capitalismo em 3 fases, cada uma permeando um contexto histórico da época. O capitalismo comercial ou mercantil, que vai do século XV ao século XVIII, que é tema deste vídeo, beleza? O capitalismo industrial, que será o tema de um próximo vídeo, que acontece no século XVIII e no século XIX. E o capitalismo financeiro, que é um tema de um outro vídeo sequencial, que acontece no início do século XX até os dias atuais. Partindo dessa ideia, alguns pesquisadores apontam, inclusive, para uma 4ª etapa, que é chamado aí de capitalismo informacional, com início no século XXI, beleza? Mas vamos focar agora no tema da nossa aula, que fala sobre o capitalismo comercial. Como eu disse anteriormente, o capitalismo ele surge lá no início do século XV, com um modelo comercial marcado pelo fim do sistema feudal e da Idade Média, dando início, é claro, à Idade Moderna. Nesse momento da história, houve o fortalecimento do sistema mercantil, que se baseava na junção de diversos aspectos não planejados da economia, além de uma classe em ascensão, a burguesia. Por conta disso, o período também é conhecido como capitalismo mercantil. Tinha-se uma economia baseada no controle e busca de matérias-primas, além, é claro, de metais preciosos, além da intensa troca comercial com outros países. O início de empresas como a Companhia Britânica das Índias Orientais e da Companhia das Índias Orientais Holandesas também são grandes marcos nesta era do capitalismo comercial, é claro, tá? Diversos comerciantes investiram seu capital esperando um retorno imediato. Mas vale também citar que o pré-capitalismo permaneceu em atividade aí até meados do século XVIII, quando se inicia a Revolução Industrial e o nascimento do capitalismo industrial. Quais eram as principais características do capitalismo comercial? Assim como o nosso sistema capitalista atual, o capitalismo comercial ele tinha diversas características que determinavam o seu modelo econômico, que eram baseados no contexto histórico e político de cada país na sua época, é claro, né? Eu quero listar aqui para vocês 4 características principais do capitalismo comercial. Vamos lá então. O controle estatal da economia, onde o rei ele comandava o mercado. O metalismo, com o acúmulo de metais preciosos, um exemplo disso o ouro. O protecionismo, com a proteção do mercado interno. E o último, uma balança comercial favorável. É claro que vinha do favorecimento das exportações, ao invés, é claro, das importações. Tranquilo, pessoal? Os comerciantes da época, eles acreditavam que as riquezas que existiam nos países, elas não poderiam mais aumentar, sendo um momento, no caso, de uma redistribuição. Dessa forma, os países que adotaram o capitalismo comercial, eles buscavam acumular riquezas através da proteção econômica local e também, é claro, do armazenamento dos metais preciosos, o metalismo, que eles conseguiam por meio da troca comercial com outros países, tá? Nessa época também, houve o aumento da exploração de matérias-primas, como por exemplo, das terras colonizadas. Os países americanos e africanos, eles sofriam com isso. Existiam opiniões opostas. Alguns estudiosos, eles acreditavam que na realidade, o capitalismo comercial ele não surgiu junto com o mercantilismo e que esse faz parte ainda lá do sistema
do feudalismo. Eles argumentavam também que o capitalismo ele surge muito tempo depois. De acordo com o filósofo Karl Polanyi, em sua obra The Great Transformation, o mercantilismo, com toda a sua tendência para a comercialização, nunca atacou os salvaguardas de quem protegiam dois elementos básicos do trabalho de produção e, é claro, também da terra de se tornar os elementos do comércio. Ainda segundo o filósofo, o mercantilismo é um sistema econômico e financeiro que se aproxima muito do sistema feudal e não do capitalismo, tá? Também para o filósofo, eles discordavam apenas sobre os métodos de regulação. Tranquilo? Polanyi considerou também que o capitalismo comercial ele se destacou por conta da criação de mercados generalizados para o que ele chamava aí de mercadorias fictícias. No caso aí, um exemplo da terra, do trabalho e também do dinheiro, tá? E aí, estudantes, gostaram de conhecer um pouquinho sobre o capitalismo comercial? Essa nossa série das fases do capitalismo, ela tá sensacional. Então deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!